Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa 35ª aula do curso de Cálculo 1. O nosso assunto de hoje, então, vai ser a análise do crescimento e do decrescimento de uma determinada função via sinal da derivada, tá? Nós também vamos analisar o sinal da derivada nos valores críticos, tá? Para poder determinar aí se a função assume um máximo local ou um mínimo local num determinado valor crítico. Então vamos lá? Mãos à obra! Bom, então aqui no início dessa aula de hoje, né, nós vamos fazer a análise do crescimento e do decrescimento de uma determinada função via derivada. Nós temos aqui um teorema muito importante e esse teorema relaciona o sinal da derivada num determinado intervalo com o crescimento ou decrescimento da função. Tá? Vamos ver o que diz o teorema. Se f' de x é maior que zero em um intervalo i, então f é crescente em i. Se f' de x é menor que zero em um determinado intervalo i, então f é decrescente em i. Tá? Então, se o sinal da derivada é positivo num determinado intervalo, a função é crescente ali. Se o sinal da derivada é negativo em um determinado intervalo, a função vai ser decrescente ali nesse intervalo. Tá? Como é que a gente prova esse resultado, né? Nós vamos provar aqui a primeira afirmativa, né, que diz que se f' é maior que zero, então f é crescente, e de modo completamente análogo, é possível provar aí também a segunda afirmativa, né, que nos diz que se f' é menor que zero, f é decrescente. Ok, então suponha, né, que você saiba que f' de x é maior que zero num determinado intervalo i. Vamos considerar então em i dois valores quaisquer, x1 e x2. Sem perda de generalidade, eu vou supor que o x1 é menor que o x2, ok? Certo. Para provar que a função é crescente, né, nós devemos mostrar que se x1 é menor que x2, f de x1 também será menor que o f de x2. Então, nosso objetivo é esse, né? Nós tomamos lá dentro x1 e x2 com x1 menor que x2. Necessitamos, né, de provar que o f de x1 também será menor que o f de x2. Ok. Bom, pelas nossas hipóteses, né, como f' é maior que zero em i, nós sabemos que a derivada existe, né, em i. Se a derivada existe em i, então f é contínua em i. Por quê? Diferenciabilidade implica em continuidade. Então, dadas as nossas hipóteses, como x1 e x2 são dois elementos lá dentro do intervalo i, nós sabemos que f, né, será diferenciável no aberto x1 e x2 e contínua no fechado x1 e x2. Logo, aplicando o teorema do valor médio, como f é derivável no aberto e contínua no fechado, né, existe um C entre x1 e x2, de tal maneira que f de x2 menos f de x1 será igual a f' de C vezes x2 menos x1. Ora, mas nós sabemos, né, que como C está entre x1 e x2, f' de C deve ser então maior que zero, por hipótese. Se f' de C é maior que zero, né, e x2 menos x1 é maior que zero, uma vez que x2 é maior que o x1, né, nós teremos que x2 menos x1 é positivo, e como f' de C também é positivo, esse produto vai ser positivo. O que significa então que f de x2 menos f de x1 vai ser maior que zero. Ou seja, f de x2 vai ser maior do que o f de x1. Portanto, acabamos de provar que x1 menor que x2 implica f de x1 menor que f de x2. E a f é crescente em i. Como eu já disse, de modo análogo, é possível mostrar que se f' é menor que zero, f também será decrescente. Ok? Então, esse é um resultado muito importante que relaciona o sinal da derivada num determinado intervalo, não é, com o crescimento ou decrescimento da função. Bom, vamos então a um exemplo, né, determinar onde essa função polinomial aqui é crescente e onde ela é decrescente. Então, aqui a função f de x é dada por 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x² mais 5. Tá? Então, aí, nesse caso, é um polinômio. Facilmente nós conseguimos derivar, né? E nós precisamos, nesse caso, de derivar. Por quê? Porque nós sabemos que é o sinal da derivada
que vai nos dizer onde ela cresce e onde ela decresce. Então, derivando essa função, nós vamos ter f' de x igual a 12x ao cubo, menos 12x² menos 24x. Aí, colocando 12x aqui em evidência, né, e fatorando o polinômio de grau 2 que sobrar, facilmente nós vemos então que f' de x vai ser igual a 12x que multiplica x menos 2 vezes x mais 1, tá? Ok, um detalhe importante aqui que eu gostaria de mencionar é que, veja, dado f' de x, nós temos 4 possibilidades. Ou f' de x é maior que zero, ou f' de x é menor que zero, ou f' de x é igual a zero, ou f' de x não existe, né? Então, veja, para que eu tenha f' de x maior que zero ou f' de x menor que zero, eu preciso então de excluir os valores críticos, que é onde a derivada se anula ou não existe. Então, para que a gente defina os intervalos onde nós vamos analisar o crescimento e decrescimento, né, nós precisamos, né, excluir aí os valores críticos da função. E são esses valores, né, que vão delimitar os intervalos aí. Tá? No caso dessa função que nós estamos considerando, como ela é uma função polinomial, a derivada vai existir para qualquer x. Né? Então, os valores críticos, né, vão ser exatamente aqueles valores que anulam a derivada. Nesse caso, x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 1. Então, vão ser exatamente esses valores, né, menos 1, o 0 e o 2, né, que vão delimitar a nossa análise de crescimento e decrescimento. Então, eu vou considerar aqui, né, x menor que menos 1, depois x entre menos 1 e 0, entre 0 e 2 e maior que 2. Observe que aqui, né, estão exatamente os valores críticos, menos 1, 0 e 2. Né? Nesses intervalos, então, né, nós vamos ter que o sinal da derivada ou será positivo ou será negativo, tá? Porque nós já excluímos aqueles valores que anulam a derivada ou onde ela não existe. Nesse caso, nós não temos nenhum valor em relação ao qual a derivada não existe. Então, nós excluímos, né, aí na nossa análise do sinal, aqueles valores onde a derivada se anula. Bom, então vamos lá então. Né? Para x menor que menos 1, nós vemos o seguinte, que 12x, que é o primeiro fator aqui, vai ser negativo. Né? X menos 2 também vai ser negativo, porque x é negativo, menos 2 continua dando negativo. E x mais 1 é negativo, porque se x é menor que menos 1, passando menos 1 para cá, eu fico com x mais 1 menor que 0. Então, negativo, negativo, negativo. Então, qual vai ser o sinal desse produto? Né? Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então, a derivada é negativa para x menor que menos 1. Se o x está entre menos 1 e 0, o x continua sendo negativo, negativo vezes 12 dá negativo, né? Aqui, x é negativo, menos 2 continua dando negativo. No entanto, x mais 1 agora, olha, se o x é maior que menos 1, passando esse menos 1 para cá, a gente tem que x mais 1 é maior que 0. Então, aqui vai dar positivo. Né? Então, menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais. O sinal da derivada vai ser positivo aqui nesse intervalo. De modo semelhante, se o x está entre 0 e 2, 12x fica sendo positivo, x menos 2 fica sendo negativo, x mais 1 fica sendo positivo, e o sinal da derivada aí, né, ó, se nós fizermos mais vezes menos dá menos vezes mais dá menos. Então, sinal da derivada negativo. Para x maior que 2, 12x é positivo, x menos 2 é positivo e x mais 1 é positivo. Então, aqui o sinal da derivada vai ser positivo. Resumindo, então, né? Nós sabemos que onde o sinal da derivada for negativo, a função será decrescente e onde ele for positivo, ela será crescente. Analisando a nossa tabela, nós concluímos então que f é decrescente, né, em menos infinito até menos 1, união 0 até 2. X menor que menos 1, x entre 0 e 2, sinal negativo, função decrescente. E onde a função vai ser crescente? Né? Onde aqui deu mais, que para x entre menos 1 e 0 e para x maior que 2. Então, ela será crescente, né, no intervalo menos 1 até 0 aberto, união com 2 aberto até infinito. Ok?
Bom, e um teste muito útil aí, né? É o denominado teste da primeira derivada, e esse teste serve para identificar, né, se em um determinado valor crítico, né, de uma função contínua, tá, essa função irá assumir um máximo local ou um mínimo local. Né? Vamos ver o que diz esse teste. Né? Suponha então que C seja um valor crítico de uma determinada função contínua f. Né? O teste da derivada primeira vai dizer o seguinte: olha, se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local ali. Se o sinal de f' mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local ali. E se f' não mudar de sinal em C, então f não tem máximo ou mínimo local ali. Ok? Então é um teste muito importante e até intuitivo. Olha, veja, né? Eu tenho aqui uma função contínua, não é? E aí, aqui o que acontece? Olha, o sinal vai mudar de positivo para negativo. Então, significa que a função vinha crescendo, crescendo, crescendo. Cheguei em C, ela começou a decrescer. Então, em C, que era um valor crítico, né? Ou porque, né, anulou a derivada, ou porque a derivada não existe. No caso desse exemplo A aqui, é porque anulou a derivada, né? Então eu tinha C um valor crítico, e aí o sinal mudou de positivo para negativo. Significa que a função crescia e passou a decrescer. Então, nesse caso, eu tenho um máximo local. Agora, já no item B aqui, olha, né? Derivada também se anulou em C, portanto, C é um valor crítico, né? E antes de ser o sinal da derivada era negativo, depois de ser ficou positivo. Então mudou de negativo para positivo. Então ela decrescia e passou a crescer. Então, nesse caso, né, a função assume um valor, né, mínimo local em C. E o terceiro exemplinho aqui, a terceira figura que eu coloco para vocês, né, a derivada aqui em C se anulou, portanto C é um valor crítico, mas o sinal da derivada permaneceu positivo, porque essa função está sempre crescente. Então, nesse caso, a gente percebe aí, né, que f não assume nem mínimo e nem máximo local em C. Tá ok? Bom, vamos a mais alguns exemplos, então, para a gente aplicar aí o teste da derivada primeira. Né? Exemplo 1. Encontre os valores máximos e mínimos locais da função f de x igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 5. Se você observar essa função, ela é exatamente a mesma função que nós consideramos aí no exemplo anterior. Então, nós temos a tabelinha bem definida aqui da derivada, né? Nós percebemos que os valores críticos, então, são menos 1, 2 e 0. E aí, o que acontece no menos 1 aqui? O sinal muda de menos para mais. Então, ela decrescia e passou a crescer. Então, a função vai assumir um valor mínimo local em menos 1. Tá ok? Vamos voltar lá. Não é? Então, olha, o sinal de f' muda de negativo para positivo em menos 1. Então, f de menos 1 igual a 0 é valor mínimo local. Tá? De modo análogo, se você voltar lá na tabelinha, né, você vai ver que no valor crítico 0, f' muda de positivo para negativo. Né? Então, o que significa isso? Ela crescia e depois ela passou a decrescer. Então, ali nós vamos ter um máximo local. F de 0 igual a 5 é valor máximo local. Né? Finalmente, no valor crítico 2, né, o sinal de f' vai mudar de negativo para positivo, então ela decrescia e passou a crescer. Então, f de 2 igual a menos 27 é valor mínimo local. Okay? Então, nós utilizamos aí o teste da derivada primeira, né, para, em cada um dos valores críticos, né, decidir se a função possuía um valor mínimo local ou um valor máximo local. Vamos ao segundo exemplo. Encontrar os valores máximos e mínimos locais da função g de x igual a x mais 2 seno x, definida para x entre 0 e 2π. Né? Derivando essa função, g' de x vai ser a derivada de x, que é 1, mais duas vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Então, g' de x
é 1 mais 2 cosseno. Nesse caso, nós vemos que a derivada também sempre vai existir, né? Porque ela é 1 mais 2 cosseno. Né? Então, os valores críticos aí dessa função vão ser os valores que anulam ela. Né? Então, g' igual a zero implica que 1 mais 2 cosseno é zero e que implica que o cosseno tem que ser igual a menos meio. Né? Resolvendo aí essa equação, nós facilmente chegamos, então, que o x tem que valer o quê? 2π sobre 3 ou 4π sobre 3. Então, os valores críticos, né, dessa função, né, são 2π sobre 3 ou 4π sobre 3. E esses valores é que vão delimitar aí a nossa análise. Né? Então, aqui eu vou considerar x entre 0 e 2π sobre 3, que é um valor crítico. Depois, x entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3, né, são valores críticos. E, finalmente, entre 4π sobre 3 e 2π. Ok? Bom, analisando então o sinal da derivada, g', né, nós facilmente concluímos o seguinte, olha, que se o x está entre 0 e 2π sobre 3, né, o sinal de g' vai ser positivo. Né? Basta analisar aí o sinal do cosseno de x para x nesse intervalo, né? E você vê facilmente que se o x varia aqui, 1 mais 2 cosseno vai ser positivo, portanto, g é crescente nesse intervalo. Né? Já para x entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3, analisando o cosseno, né? E depois analisando o sinal de g', você conclui que g' é negativo, portanto, essa função vai ser decrescente nesse intervalo. Né? Aqui ficou faltando um π aqui é 2π sobre 3 até 4π sobre 3. Tá? E analisando o sinal de g' aqui, né, se o x está entre 4π sobre 3 e 2π, nós vemos que o sinal de g' é positivo, portanto, a função vai ser crescente aí em 4π sobre 3 até 2π, ok? Tá? Aqui teve um leve errinho de digitação aqui, pessoal, 2π sobre 3, o π ficou faltando aqui, mas tudo bem, ok? Então, nós temos a nossa análise completa aí, né? Inclusive, nós sabemos que a função cresce aqui, nesse intervalo, ela decresce nesse intervalo, depois ela volta a crescer aqui. Bom, e aí, então, em 2π sobre 3, como o sinal passa de positivo para negativo, ela crescia e depois passou a decrescer, nós vamos ter um máximo, então, local aí, né? Então, aqui, ó, sinal de g' muda de positivo para negativo aqui. Então, o g de 2π sobre 3, né? Que a gente calcula facilmente, vê aí que dá 2π sobre 3 mais raiz de 3, é valor máximo local, tá? De modo semelhante, aqui em 4π sobre 3, o sinal muda de negativo para positivo. Então, ela decrescia e passa depois a crescer, tá bom? Então, muda de negativo para positivo aí, né? Então, ela decrescia e passa a crescer. Então, nós vamos ter um valor mínimo local aí, né? G de 4π sobre 3, que é 4π sobre 3 menos raiz de 3, será, então, um valor mínimo local. Ok? Então, nessa aula, né, resumindo para vocês, nós vimos aí que o sinal da derivada, né, pode ser utilizado para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma determinada função, e analisando o sinal, a mudança de comportamento do sinal da derivada também nos valores críticos, nós podemos determinar aí se a função assume um valor máximo local, ou um valor mínimo local, ou nenhum dos dois. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui, é isso que eu tinha para essa aula e a gente se vê na próxima. Até mais!